Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Jailson. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 14 de agosto de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos a pedido de sustentação oral, 3 contribuintes. O primeiro processo será da Intraloc, patrona doutor Vitor. Doutor Vitor, já foi feita a sustentação oral, o senhor deseja fazer alguma manifestação? Não, o processo já teve 2 sustentações por parte da doutora Karen. Hoje ela está em Brasília, infelizmente não vai poder estar presente, então eu vou representar para acompanhar o retorno da vista do doutor Paulo Rafael. E me coloco à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Fico à disposição e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vitor. A doutora Mara é relatora, o processo é em vista do doutor Paulo Maceta. Doutora Mara, a senhora quer fazer alguma colocação, fazer um resumo? Não, Não é necessário, né? Não. Perfeito. Doutor Paulo, vamos direto ao seu voto, então? Vamos. Eu vou acabar lendo ele, porque é bem curto. Perfeito. Inicialmente, adoto bem elaborado o relatório da ilustre juíza relatora, pedi vistas do processo para analisar mais detidamente a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância arguida pela autuada. A autuada alega que houve falta de fundamentação na decisão recorrida. Ao analisar a decisão de primeira instância em específico, mas não limitado à análise da classificação do produto osteogêneo no NCM, entendo que ocorreu a alegada falta de fundamentação. A decisão de primeira instância analisa a classificação de osteogêneo das páginas 1786 a 1792. E eu transcrevo aqui o trecho, eu vou passar rapidamente. Então, ele vai no item 10 da decisão recorrida, ele vai indicando páginas e vai indicando o que tanto a FR autuante quanto a representação fiscal e a autuada alegam. E somente em 2 parágrafos que ele faz algum comentário dele. E no parágrafo 10.5.3, que ele fala, examinando os notas fiscais demonstrativos, dentre as folhas 29 e 1492, confirmamos a assertiva do fisco no relatório circunstanciados de folhas 20 a 23, que é motivo suficiente para não adequar as mercadorias autuadas, objeto do AIN inaugural, ao artigo 14 do anexo 1 do RIG. E no parágrafo 10.5.4.1, ele coloca, ora, lendo a descrição da folha 27, mantida pelo autuado na rede mundial de computadores, vemos que exclui-se da classificação da mercadoria NCM 3006-4020, cimento ortopédico, dose 40 gramas, os substitutos de enxerto ósseo, tal como os fabricados a partir de sulfato de cálcio de qualidade cirúrgica, que constitui uma matriz cristalina na qual o novo osso pode se desenvolver à medida que a matriz é reabsorvida, justamente o caso da osteogênese, ele escreveu. Resta que a decisão de primeira instância informa que o produto não estaria isento baseado nos notas fiscais e nos demonstrativos do AIN, sem fundamentar por que houve tal entendimento. Ainda informa que há exclusões do MCM 3006-4020 utilizado pela autuada para classificar o osteogênese, mas não indica o porquê o osteogênese estaria enquadrado nessas exclusões. Assim, entendo que realmente houve falta de fundamentação, o que acarretaria ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Acarreta. Deixa eu só corrigir aqui. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que leva à necessidade de anulação da decisão de primeira instância. Pelo exposto, voto pela nulidade da decisão ACO. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Mara, alguma consideração? Não. Ok, muito obrigado. Doutora Maria Cláudia, representação fiscal. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Não, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o relator. O relator ou Só voto registrando. de vista? Voto de vista. Muito bem lembrado, doutora Mara. Mas eu não faço, não faço mal que você me acompanhe. Muito bem. Doutora Mara, a senhora precisa votar. Ah, tá. Já está registrado. Tá. Muito obrigado, Ok. doutor Paulo. Já confirmei meu voto. Perfeito. Encerra os debates. Quórum.
Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Também, doutor Vitor, então foi anulada a decisão ACO nos termos do voto de vista. Muito obrigado, tenha um bom dia. Tudo bem, Marcos, eu gostaria de pedir uma confirmação. O voto vencido da doutora Mara era só para confirmar, ele era pelo cancelamento do auto, não era isso? Isso. Tá. O doutor Alexandre acompanha a doutora Mara, só para poder reportar para o meu cliente também. Isso. Tá, então foi por 2-2, certo? 2-2 com desempate do presidente. Então tá bom, eu agradeço, desejo uma boa sessão, senhores, um bom dia. Bom dia, bom trabalho. Próximo voto, doutor Silvio. Magazine Torra Torra. Doutor Silvio, já está habilitado. O relator, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, um resumo, por favor. Doutor Silvio, abre mão do relatório. Sim, fica à vontade. Ok. Doutor Alexandre. Um resumo da acusação, por favor. Enquanto isso, eu vou gravando. Bom dia a todos. Aqui o contribuinte, o Magazine Torra Torra, ele é acusado de creditamento indevido do imposto na questão de mercadorias de um contribuinte denominado Rinaldo Yatias Confecções Limitada. O período é de janeiro de 2018 a maio de 2019, alguns meses intercalados. A auto-infração vai a julgamento em primeira instância e é mantido por entender aqui que não haveria provas da efetividade das operações, e o contribuinte apresenta aqui o recurso ordinário tentando rever essa decisão de primeira instância. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Silvio, por favor, fique à vontade. E, formalmente, então, bom dia aos senhores, senhor presidente, o senhor relator, as juízas, a juíza Mara, o doutor Paulo Rafael, a representante fiscal Maria Cláudia, um bom dia formalmente com vocês. É um prazer estar aqui de novo, podendo falar em defesa do meu cliente. Eu vou ser breve aqui na exposição, destacando os pontos que eu acho que são relevantes para julgamento de vossas senhorias, embora, acredito, o doutor Alexandre fez um trabalho celoso e analisar todas as alegações que constam do recurso, então vou só sumarizar aquilo que eu acho de importância para essa manifestação. Eu inicialmente gostaria de destacar que tem uma nulidade da decisão recorrida, uma vez que a decisão recorrida não considerou a inconsistência e contradição das provas dos autos, haja vista que a determinação do crédito tributário foi formalizada com demonstrativo de crédito em valor aproximadamente 25 vezes menor do que o constante do próprio lançamento. O lançamento está em torno de 1 milhão e pouco, e o demonstrativo está lá em torno de 400 mil ou 200 e poucos mil, tá? A página 433. As folhas 433 do processo consta o demonstrativo do crédito tributário com valor totalmente diverso do lançado e também com a adoção do nome de outra empresa e valores relativos a outra empresa que não é implicada neste processo, fazendo com que o crédito tributário não tenha sido determinado nos termos do 142 do CTN pela fiscalização, e a decisão de piso, infelizmente, sequer apreciou tamanha discrepância na constituição equivocada do crédito tributário pela fiscalização, tornando-se totalmente nula, já que a recorrente não tem certeza se o erro está no auto de infração, no valor lançado, ou se está nos demonstrativos de constituição do próprio crédito. Então, inicialmente, gostaria a apreciação de vossas senhorias acerca desta nulidade na constituição do próprio crédito tributário e não apreciada pela decisão de primeira instância. Em segundo, gostaria de destacar que, em relação à questão importante de constatação ou não da veracidade da operação, em casos como esse, que vossos senhores estão bastante acostumados a julgar, eu entendo que há necessidade de diligência para aferir a movimentação de saídas das mercadorias adquiridas pela empresa
possibilitando a aferição da boa-fé da empresa na realização regular da compra e das saídas integralmente tributadas das mercadorias objeto dessas mesmas notas contestadas. Tal procedimento foi oferecido à fiscalização para que fosse feita a movimentação, então, das mercadorias constantes das notas que ele questionava, mas, infelizmente, como antecipado na primeira oportunidade de iniciar a sessão onde foi retirado de pauta, destaquei que a fiscalização se negou a fazer a movimentação do estoque das mercadorias das notas que ele questionava à época. Nesse sentido, considerando que estamos tratando de questão ou suspeição acerca da veracidade da operação, gostaria de fazer um apelo a Vossas Senhorias que é de importância relevante, é de extrema relevância que se constate se as mercadorias que foram adquiridas pelas notas que foram glosadas, se elas efetivamente transitaram dentro da empresa e tiveram a sua saída efetivamente tributada. Nós ofertamos isso, inclusive destacamos isso em recurso ordinário, entendemos se há suspeição sobre a veracidade da operação, ela deveria então ser constatada mediante a movimentação do estoque. E isso não foi feito pela fiscalização, não foi acatado pela decisão de primeira instância e fazemos o apelo aqui a Vossas Senhorias. Na sequência, gostaria de destacar que a boa-fé está devidamente demonstrada, uma vez que há comprovantes de pagamentos financeiros realizados pelos informes de pagamentos a fornecedores emitidos pelo Banco Bradesco, acostados às folhas 196 às 263. Há, nessa esteira de documentação, juntada da nota fiscal, o pedido de compras e os relatórios informados pelo próprio Bradesco, que são extratos, né? São pagamentos a fornecedores, feitos pelo próprio Bradesco, movimentando a conta da Magazine Torra com destino à identificação da empresa questionada, inclusive indicando lá o documento fiscal que daria guarida à operação mercantil. E outra questão que gostaria de destacar, que é a impossibilidade de considerar eventual má-fé da recorrente, uma vez que há comprovantes de pagamentos e essas provas inequívocas de entradas e saídas tributadas das mercadorias, objeto dessas notas contestadas, seja indispensável diligência para que a fiscalização confirme que todas as mercadorias adquiridas pelas referidas notas tiveram a subsequente saída tributada. Isso revela que não há sequer motivos para colocar em suspeição a veracidade da operação e a boa-fé da recorrente se as entradas e saídas ocorreram e efetivamente essa recorrente tributou as saídas. Porque no frigir dos ovos, se essas mercadorias saíram efetivamente, forem constatadas pela fiscalização, não há sequer prejuízo ao fisco, porque houve tributação integral pelo valor da saída, né? Até porque todas essas saídas, se forem integralmente tributadas e não foram aferidas pela fiscalização, mesmo a recorrente apelando ao agente fiscal para que se procedesse à identificação disso, isso é um exemplo de que, uma vez ofertado e não levado adiante pela fiscalização, mostra que é uma manifestação superficial no juízo acerca da boa-fé da recorrente. Então, pleiteio também o ajuste aí, caminhando para o final, das multas que foram aplicadas. Então, a multa de 30% do valor da operação, e gostaria de a apreciação de Vossas Senhorias para que fosse feito o ajuste ao final das multas, porque ela extrapola em 12% o montante do próprio imposto exigido, né? E sabemos que o limite da multa é no patamar de 100% do valor do imposto, conforme a jurisprudência atual desse país. Por fim, senhor presidente, senhor relator, demais juízes, faço um apelo especial acerca da importância do julgamento, considerar os efeitos normativos da Portaria CAT 95 de 2006, que regula o tempo e prazo de providências fiscais acerca da suspensão e declaração de inaptidão da inscrição estadual dos contribuintes. Nitidamente, essa portaria visa evitar danos ao erário e também aos terceiros de boa-fé, pois este ato normativo não tem sido objeto de juízo por esse tribunal, deixando de sopesar a relevância dos termos desta portaria na valoração da boa-fé do contribuinte destinatário de notas fiscais consideradas inaptas de forma retroativa.
Haja visto que o prazo de suspensão da inscrição estadual lá na portaria é de 60 dias contados da data da falta de entrega de GIAs e FDs ou falta de pagamento do ICMS. Em face disso, fica evidente que o PCN, o procedimento de constatação de nulidade de inscrição, né, famoso PCN, pode ter efeitos retroativos quando não procedido no tempo regulamentar. Não pode ter esse efeito retroativo se o próprio ato normativo estabeleceu prazos exatamente para avisar o quê? Visar que o erário seja prejudicado, então, num tempo relativamente razoável, 60 dias, haja essa providência para evitar que o erário seja prejudicado e também terceiros de boa-fé. Como essa providência não é feita no seu tempo, a portaria ela é ignorada por todos e, consequentemente, na hora de se realizar um PCN 2, 3 anos depois dos fatos infringentes à legislação por essas empresas, os destinatários das notas acabam tendo a glosa de forma retroativa, sem que se observe ou se faça qualquer juízo sobre os efeitos da portaria CAT, ou seja, o fisco acaba agindo de forma a não cumprir os termos da própria portaria, e aí vale aquele famoso ditado, que é se valer da própria torpeza para retroagir efeitos de atos administrativos realizados fora do tempo regulamentar. Então, gostaria que fazer o apelo que vossas senhorias pudessem fazer um juízo acerca dos efeitos da portaria para fins de consideração ou suspensão da boa-fé dos contribuintes nesses casos de glosas retroativas. Senhor presidente, senhor relator, demais juízes, essas são as manifestações que gostaria de destacar aqui nesta sessão. Fico à disposição de vossas senhorias e agradeço pelo tempo, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Silvio. Doutor Alexandre, algum questionamento ao patrono? Não, nenhum. Muito obrigado. Doutor Paulo, algum questionamento? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutora Amara? Também não, obrigada. Muito obrigado. Representação fiscal, doutora Maria Cláudia? Não. Muito obrigado. Doutor Silvio, eu não me lembro de ter visto na defesa qualquer manifestação em relação ao demonstrativo que o senhor citou em sua sustentação oral. Foi feita foi trazida essa alegação? Da movimentação do estoque, senhor presidente? Não, do demonstrativo com os valores errados lá, que o senhor falou que não sabia se qual... Sim, está no recurso. Está no Tá no recurso. O senhor quer que eu recurso, identifique as Na páginas? defesa. Na defesa? Vocês alegaram isso? Na defesa de primeira instância? Isso. Agora não me recordo, porque provavelmente a questão é de constatação do fato. Na revisão agora do acordo da decisão exarada, identificamos isso. Agora não me lembro se a gente identificou antes da decisão ou depois, mas agora com certeza no recurso ordinário isso está, e a nulidade por ter característica de ser reconhecida a qualquer tempo, né, pode ser alegada também a qualquer momento. Muito obrigado, doutor Silvio. Mais uma pergunta. Em relação, o senhor fez considerações sobre a portaria Caixa 95, vocês alegaram isso ou em defesa e em recurso? Sim, e em ambos. Eu não vi no seu recurso isso, com todo respeito. Eu posso identificar as páginas imediatamente para o senhor. Estão sim, se o doutor Alexandre deve ter verificado que essa alegação é um tópico específico aberto a respeito dessas alegações. Tá. Desculpa, mas eu não vi. Doutor Alexandre, o senhor vai proferir seu voto hoje? Porque eu vou pedir vista para observar essas questões e outras também, doutor Silvio. Mas, de qualquer maneira, doutor Alexandre, fique à vontade. Bom dia a todos. A alegação a respeito da portaria CAT está no recurso, eu só estou procurando aqui as páginas agora. Tá. Mas ela é apresentada assim. Em primeira instância, eu não recordo de ter visto. Posso tentar ajudar aqui, se for o caso relevante nesse momento, mas com toda a veemência de certeza, senhor presidente, faço a afirmativa de que consta, sim, um tópico específico no recurso e também na impugnação. Perfeito. Como eu vou pedir vista, eu vou ter oportunidade de dar uma olhada nisso e aí a gente volta a conversar. Mas vamos lá, doutor Alexandre. Vamos lá. Passar o voto.
Bom dia a todos. Vou ao meu voto. O recurso ordinário da contribuinte, da maneira como analiso, pode ser conhecido por preencher os requisitos legais para tanto, motivo pelo qual passo a sua análise. A autuação versa sobre creditamento devido de ICMS, promovido pela contribuinte, que escriturou notas fiscais declaradas inidôneas pelo fisco, tendo em vista que a empresa emitente, Reinaldo Ataias Confecções, teve constatada a inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição estadual, conforme apurado no PCN, de folhas 295.342. Há no recurso ordinário da contribuinte a alegação preliminar que acusa a autoinfração de nulidade, isso em razão de ter sido instruído com documentos referentes à autoinfração diversos, embora também tenha sido lavrado contra ela mesma, situação que demonstraria a incongruência no relato da infração do débito fiscal com as informações constantes do demonstrativo do crédito devido de ICMS. Além disso, no entender da contribuinte, estaria configurada a ausência de documento essencial à lavratura da acusação fiscal, segundo o artigo 34 da Lei 13.457. Quanto a esse tema, assim se manifestou a dota representação fiscal. Esqueci só de indicar as folhas aqui. Mas eu vou ao item 10 e fala aqui o seguinte: destaca-se que, ao contrário do que alega a contribuinte, todas as provas estão em pleno acordo com a acusação, dando-se total suporte. O AIN 5024-683, citado no recurso, também foi lavrado contra a autuada e possui a mesma acusação, porém, os documentos inábeis se referem a emitente distinto, Napster Confecções EPP, e nenhuma das provas ali constantes deram suporte ao presente AIN e segue nessa linha de raciocínio. Volto ao meu voto. Ora, a juntada de demonstrativo de crédito indevido de ICMS referente a outra acusação fiscal, ainda que lavrada contra o mesmo contribuinte, não se mostra a medida apta a permitir que se tenha cumprido princípios basilares do direito, como, por exemplo, da ampla defesa e do contraditório, que só podem ser exercidos quando a parte sabe com detalhes do que é acusada. E não se trata de mero detalhe, pois referido demonstrativo é documento essencial do trabalho de acusação fiscal, como se vê da regra do artigo 34, inciso 4 da Lei 13.457/2009, que eu transcrevo aqui, só leio o trecho grifado. O auto de infração conterá obrigatoriamente a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido e da penalidade cabível. Seria o caso de se reconhecer a nulidade do trabalho fiscal, por descumprimento da regra do artigo 34.4 da Lei 13.457. Entretanto, ao analisar a legislação aplicável, especificamente no que se refere ao tema nulidades ocorridas no trâmite do processo administrativo tributário paulista, vê-se do texto do artigo 11 da Lei 13.457 o seguinte norte a ser seguido pelo julgador, e diz lá, referida à regra: as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade quando nele constarem elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Segundo voto. E não se pode negar que tais elementos constam do auto de infração aqui analisado, sendo possível a constatação da natureza da infração cometida e a identificação do infrator. Embora a ausência disjuntada do correto demonstrativo de cálculo com a acusação fiscal não tenha impedido a contribuinte de se defender com riqueza de detalhes em primeira instância, sobretudo porque o restante da documentação que instrui a acusação fiscal encontra-se regular, guardando referência com os fatos que são descritos no único item do AIN, é fato que a ausência de documento essencial de demonstração de como foi realizado o cálculo do valor constante do lançamento tributário impõe cessamento do direito de ampla defesa e do contraditório, pois ausente, no caso desses autos, prova da verificação da certeza e da liquidez dos valores que são exigidos do contribuinte. O erro cometido pelo AFR na lavratura do presente AI pode não resultar em nulidade de todo o trabalho fiscal, conforme regra do artigo 11, acima transcrita. Mas é fato, entretanto, que a correção de tal erro pela autoridade julgadora, realizada nessa fase do trâmite processual, trará prejuízo à defesa, até então apresentada, pois não teve o contribuinte como se defender, em primeira instância, de cálculos que sequer lhe foram apresentados no momento da lavratura do AIN exordial. Trata-se de nulidade parcial, aqui reconhecida, e que afeta o trâmite do processo
desde o momento em que o contribuinte foi notificado para pagamento do valor da autuação, com os descontos previstos em lei, ou para a prestação de defesa. Nós temos o artigo 10A da Lei 3457, que eu transcrevo aqui. Acrescento que, embora o erro cometido no momento da autuação não seja causa de decretação de nulidade total do AIM, por constarem outros elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, há que se respeitar as medidas que são elencadas pelos artigos 3 e 14, que a seguir transcrevo. Eu vou ler só do 14. O órgão de julgamento mandará suprir as irregularidades existentes no auto de infração, quando não puder efetuar correção de ofício. As irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa, devidamente identificado e justificado, só acarretarão a nulidade dos atos que não puderem ser supridos ou retificados. Saneadas as irregularidades pela autoridade competente e tendo havido prejuízo à defesa, será devolvido ao autuado o prazo de 30 dias para pagamento do débito fiscal, com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração, ou para a prestação de defesa relativamente aos itens retificados. Diante do exposto, reconheço a nulidade dos atos praticados desde a intimação do contribuinte para a prestação de defesa, devendo os autos serem remetidos ao FR autuante para que junte o correto demonstrativo de cálculo dos valores exigidos no AIM e, na sequência, nos termos do artigo 13 e 14 da Lei 3457, de 2009, seja o contribuinte intimado a efetuar o pagamento do débito fiscal exigido no AIM no prazo de 30 dias contados de sua intimação, com um desconto igual que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para a prestação de defesa, ou, que nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Lei 3457, caso queira, apresente nova defesa em relação ao item 1 do AIM. Ante o exposto, reconheço o decurso ordinário da contribuinte a ele dou parcial provimento nos termos deste voto. Muito obrigado, doutor Alexandre. Só um minutinho que meu empate aqui ele deu uma fugidinha. Ele já voltou. Doutor Alexandre, como eu havia sinalizado para o senhor, eu vou pedir vista desse processo. Deixa eu ver aqui, já pedi vista no empate. Doutor Silvio, então vai sair em vista e deve retornar logo isso, viu? Tá bom, como o senhor achar adequado, fico à disposição. Agradeço demais a sessão e a atenção de vossas senhorias. Muito obrigado, tenha um bom dia. Um bom dia aos senhores também. Obrigado. Muito bem, agora nós temos Bimbo. Doutor Giancarlo Evaso está aí. Relatora, a doutora Mara. Doutor Jean, ótimo, já está presente. Doutora Mara. Doutor Jean, o senhor abre e manda o relatório? Sim, sem problema. Doutora Mara, um resumo, por favor. Só um minutinho. É um retorno de diligência, são infrações de deixar de pagar ICMS nos períodos de 2016 e 2017, referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo, deixar de pagar ICMS-ST na qualidade de substituto tributário no período de 2016 e 2017, relativas a operações com mercadorias sujeitas à retenção antecipada com erro na determinação da base de cálculo. Na verdade, trata-se, então, de uma diligência determinada pela 8ª Câmara Julgadora para manifestação da AFR, em face da petição extemporânea apresentada pela recorrente, acerca da qual o fisco não tinha se manifestado oportunamente. São essas, preliminarmente, as questões aqui postas em julgamento. Perfeito. Doutora Mara, aqui é um recurso misto, né? Isso, é um recurso misto. O montante da multa aplicada em relação ao item 2 foi modificada e, por isso, houve a oposição de recurso de ofício. Perfeito. Mas essas são as questões preliminares.
Perfeito. Tem pedido de sustentação oral tanto do contribuinte quanto da representação fiscal. Vamos iniciar pelo Dr. Giancarlo. Dr. Jean, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Conforme já resumido pela relatora, o auto de infração que originou esse processo foi lavrado para exigir tanto ICMS próprio como ICMS-ST, multa de ofício, juros, sob a alegação que a contribuinte teria utilizado indevidamente uma redução de base de cálculo para produtos da cesta básica, prevista no artigo 3º, inciso 14 do anexo 2 do RICMES. Essa redução de base de cálculo foi aplicada sobre vendas de pão de hambúrguer e pão de hot dog realizadas pela Bimbo nos anos de 2016 e 2017, decorrentes da diferença de 5% apurada entre a alíquota aplicada pela contribuinte, de 7%, e a do fisco, de 12%, para essas operações. Além da cobrança do imposto, foi aplicada a multa de 50% sobre o valor do ICMS próprio e de 100% sobre o ST, totalizando um valor histórico de aproximadamente R$800 mil. Neste caso, eu digo neste caso porque essa matéria está distribuída em vários autos de infração que já foram analisados por esse tribunal. E aqui, só para retomar, eu estou fazendo a sustentação oral das razões de recurso como um todo, porque teve redistribuição do processo, então eu vou dar uma passada por tudo aqui para os senhores. Por favor. Em resumo, portanto, dentre os itens alimentícios produzidos e comercializados pela contribuinte, estão os pães de hambúrguer e os pães de hot dog. Nas operações de venda desses pães para adquirentes localizados dentro do estado de São Paulo, a contribuinte aplica a redução de base de cálculo, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 7%. Essa redução ela vem do acordo celebrado entre os entes da federação, que deu origem ao convênio ICMS 128 de 94, autorizando os estados e o Distrito Federal a estabelecer uma alíquota mínima de 7% de ICMS nas saídas internas de mercadorias componentes da cesta básica. E essa redução de carga tributária incidente sobre esses gêneros alimentícios de alcance popular contribui para a materialização do direito social à alimentação, consagrado pela Constituição nos artigos 6º e 7º, inciso 4º. Nesse sentido, os itens cuja base de cálculo foi reduzida têm fundamento nas classificações fiscais indicados pela nomenclatura brasileira de mercadorias do Sistema Harmonizado. A despeito de todos os produtos em exame serem corretamente classificados no código 1905-9090, a fiscalização reputou que a redução de base de cálculo aplicada nas saídas internas teria sido indevida, porque essa classificação abrangeria tão somente os pães tipo bisnaga e não os pães de hot dog e de hambúrguer. Com base nesse entendimento, foi lavrado o auto de infração, foi apresentada a defesa. Em primeira instância, o auto foi julgado parcialmente procedente, só para recapitular a multa do item 2, que é a do ST, para o artigo 85, inciso 1, a linha C, da 6374 de 89. Ou seja, a presente discussão ela gira em torno da definição se pães de hot dog e pães de hambúrguer podem ser considerados pães tipo bisnaga para fins de aplicação da redução da base de cálculo do imposto estadual. Em um grande resumo, é isso que está sob discussão aqui. No tocante ao pão de hot dog, a decisão recorrida ela se limitou a afirmar que os argumentos da contribuinte não deveriam ser aceitos, uma vez que, embora ele tenha formulação e formato semelhantes ao pão de bisnaga, é comercializado como pão tipo hot dog, não estando descrito especificamente na lei benéfica. Então, de forma resumida, portanto, a decisão recorrida ela só menciona, com devido respeito, que a outorga da isenção deve ser interpretada literalmente. Isso de várias formas, mas resumidamente esse é o argumento da decisão recorrida. Para o pão de hot dog, com todo respeito, esse argumento faz prova em favor da contribuinte, no nosso entendimento, uma vez que as suas propriedades, consoante as suas propriedades físicas, ele se enquadra inquestionavelmente no gênero do pão tipo bisnaga. Dessa forma, ainda que a alegação associada à aplicação do artigo 111.2 do CTN constituísse um argumento razoável diante das particularidades do presente caso, o que a gente admite aqui como argumentação, para o pão de hot dog, por ser inequivocamente um pão tipo bisnaga, permaneceria sujeito ao tratamento tributário da redução da base de cálculo imposta aos produtos da cesta básica, mesmo em face da mais restritiva das interpretações da redução da base de cálculo e dessa previsão legal. Portanto,
de forma breve e superficial como apresentada, não se revela razão suficiente o argumento de interpretação literal proposto pela decisão recorrida para afastar o tratamento tributário previsto no RICMES, sobretudo no que tange ao pão de hot dog. De qualquer maneira, é importante destacar que os dois pães aqui sob discussão, o de hambúrguer e o de hot dog, eles possuem a mesma formulação do pão denominado tipo bisnaga, e formulação semelhante à do pão francês. Os dois últimos expressamente citados no inciso 14 do artigo 3º do anexo 2 do RICMES. Inclusive, a consultoria tributária da Cefaz aqui de São Paulo, ela admite a aplicação do tratamento tributário de redução de base de cálculo do ICMS previsto nesse artigo para produtos que não estejam expressamente nominados no dispositivo, mas que possuam a mesma formulação, com um item ali mencionado ou que constituem espécies de um gênero ali citado. Essas respostas à consulta, elas constam no recurso ordinário, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, assim como a Receita Federal, órgão competente para definir classificação fiscal de mercadoria, verificou que os pães de hambúrguer e pães de hot dog possuem a mesma formulação do pão tipo bisnaga, essa indiscutivelmente, né, conforme as soluções de consulta também citadas no recurso ordinário. Também é importante ressaltar que o emprego da redução da base de cálculo aos pães de hambúrguer e pães de hot dog, à luz do inciso 14 analisado, em nada conflita com a regra do artigo 111 do CTN, uma vez que esse dispositivo estabelece uma interpretação literal e não restritiva da legislação tributária que dispõe sobre a outorga de benefício fiscal. Isso porque o dispositivo legal em análise, ele inclui no rol de produtos sujeitos à redução de base de cálculo o pão tipo bisnaga, ou seja, qualquer pão que represente uma espécie do gênero bisnaga estaria albergado pela regra. E aqui fica até um pouco repetitivo, insistente, mas os pães de hot dog e pães de hambúrguer produzidos pela contribuinte, eles possuem a mesma formulação entre si e também entre outros pães tipo bisnaga. Então, embora apresentem formatos específicos, denominações comerciais específicas, tratam-se do mesmo tipo de pão. E a aplicação da regra de redução da base de cálculo do ICMS para tais tipos de pão atende integralmente à literalidade da lei. Não há restrição, tampouco ampliação do seu âmbito de aplicação. A literalidade na interpretação da regra, portanto, se mantém incólume na medida em que o benefício fiscal previsto atende de forma íntegra e cristalina ao resultado idealizado pelo Estado de benefício desses produtos. E é importante destacar que, após a interposição do recurso ordinário com essas razões, o julgamento foi convertido em diligência algumas vezes para que a contribuinte comprovasse que as formulações do pão de hambúrguer e pão de hot dog são semelhantes à do pão tipo bisnaga. A contribuinte apresentou nas folhas 12.520 e seguintes deste processo laudo técnico contendo a demonstração da similaridade na formulação dos mencionados pães, que são compostos pelos mesmos ingredientes, com base nesse laudo: farinha de trigo, açúcar, óleo, glúten, sal, emulsificante, conservador, melhorador de farinha. 8 ingredientes, de forma resumida, aí, que compõem os 3 pães. E restou demonstrado, portanto, que, independente do formato, a fórmula dos produtos é basicamente a mesma. E, por fim, eu queria destacar aqui o ponto, acho que mais importante da sustentação oral, que é a decisão proferida pela Câmara Superior do TIT, recentemente, num processo idêntico a esse, no qual a contribuinte também figura no polo passivo, é um processo nosso também, reconhecendo a possibilidade de que os pães de hambúrguer e pães de hot dog sejam considerados pães tipo bisnaga para fins de aproveitamento da redução de base de cálculo para produtos da cesta básica, corroborando assim a regularidade dos procedimentos fiscais adotados pela contribuinte. Eu peço licença aqui no encerramento da minha sustentação oral só para ler um trecho do voto vencedor dessa decisão, que foi proferido pelo juiz Edson Aurélio Corraza, no auto de infração 4.131.842, isso em março do ano passado. Ele fala o seguinte: com efeito, conforme é incontroverso nestes autos, sob o aspecto de sua composição fabril formulação, os pães tipo bisnaga, de hambúrguer e de hot dog contêm os mesmos ingredientes e, portanto, são idênticos em essência. A denominação pão de hot dog ou pão de hambúrguer nada mais é do que um nome comercial do alimento, em evidente estratégia de marketing visando facilitar a comunicação com o consumidor e posicionar o produto de acordo com o hábito alimentar do seu público-alvo, que utiliza o produto basicamente, mas não obrigatoriamente, no consumo de lanches.
Nesse mesmo intento, acredito que o inciso 14 do artigo 3º do anexo 2 do RICMES, ao mencionar no rol de produtos sujeitos à redução de base de cálculo pão tipo bisnaga, alcança os pães de hot dog e hambúrguer, especialmente em razão da incontroversa identidade de sua formulação. Com isso, eu encerro minha sustentação oral, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos e reitero o pedido do recurso ordinário no sentido de que seja dado provimento a ele para cancelamento das exigências fiscais e, caso assim não se entenda, que seja negado o provimento ao recurso de ofício, haja vista correta recapitulação da multa do item 2 do auto de infração. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Muito obrigado, doutor Jean. Doutora Maria Cláudia, tem pedido de sustentação da representação fiscal, vamos lá? Depois a gente abre para perguntas. Tá certo. Bom dia a todos, bom dia ao patrono, parabéns pela sustentação. A representação, ela só reitera as razões de recurso de ofício, porque ela diz respeito apenas à recapitulação da multa pela decisão e com a qual nós estamos concordando, inclusive. Tá? Então, só isso. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Vamos às perguntas. Doutora Mara, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Muito obrigado, doutor Alexandre. Nenhuma. Muito obrigado, doutor Paulo. Nenhum questionamento, presidente. Também não tenho questionamentos. Doutora Amaro, vamos ao voto? Vamos. Trata-se de recurso de ofício e ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o AIN em referência para o fim de manter ambas as acusações e recapitular a multa aplicada no item 2. As acusações, itens 1 e 2, versam sobre falta de pagamento de ICMS e ICMS-ST, respectivamente, sob a alegação de erro na apuração das bases de cálculo. Foi apresentada a defesa, houve apresentação de manifestação fiscal e, diante da decisão de primeira instância, foram interpostos recurso de ofício e ordinário. Foram apresentadas contrarrazões, os 2 julgamentos anteriores foram convertidos em diligência e, ora, se apresentam os recursos para julgamento definitivo. Em relação ao recurso de ofício, nenhum reparo merece a decisão de primeira instância. A autuada requer a recapitulação da multa aplicada no item 2 do AIN, para a linha C do item 1 do artigo 85 da lei, dispositivo que considera específico para aplicação da multa com relação ao ICMS-ST. A julgadora entendeu, com razão, que a infração relatada no item 2 se refere à falta de pagamento de ICMS-ST na condição de substituto tributário, nas saídas de mercadorias sujeitas à retenção antecipada com erro na determinação da base de cálculo do imposto, e que, portanto, está relacionada a erro na base de cálculo que possibilita a aplicação da penalidade específica e mais benéfica prevista na linha C do item 1 do artigo 85 da lei, equivalente a 50% do valor do imposto. Sendo assim, merece ser mantida a decisão recorrida de ofício, que recapitula a multa no item 2 do AIN, para que passe a constar artigo 85, inciso 1, a linha C, combinado com parágrafos 1º, 9 e 10 da lei tal. Desta forma, o montante da multa aplicada no item 2 do AIN de 122 passa para 61 mil. Eu faço os ajustes. Por conseguinte, o montante da multa exigida no AIN no campo 18 do DDR, de 300 mil, fica reduzido ao valor de 239 mil, tudo conforme determinado pela decisão singular, que neste ponto se mantém. Isto posto, em relação ao recurso de ofício, nega-se-lhe provimento. Em relação ao recurso ordinário, entendo que a decisão de origem também merece ser mantida. Isto porque, embora o recorrente entenda e pretenda que o benefício fiscal deva ser aplicado ao pão de hambúrguer e ao pão de tipo hot dog, por terem eles formulação equivalente similar ao pão bisnaga, são produtos diferentes conforme a própria recorrente reconhece. De fato, neste sentido, é fato que todos eles são espécies do gênero pão. Porém, se a legislação de origem quisesse estender a todos os tipos de pão o benefício fiscal em questão, deveria tê-lo feito expressamente e não conceder o benefício apenas a um tipo ou outro tipo de pão. Também não prospera a alegação de que esses tipos de pães, por serem populares, deveriam integrar a cesta básica por força do princípio da seletividade, dado que se tornaram
de consumo popular, diferentemente de produtos como o stent, que tiveram uma evolução tecnológica e que, por isso, a extensão do benefício do stent de cobre ao de fio de cobalto se justificam, porque quando da edição da norma o de fio de cobalto não existia, o pão de hambúrguer e o pão de hot dog sempre existiram e o legislador não os elegeu quando da edição da norma. O artigo 3º, inciso 14 do anexo 2, estabelece, e aí eu transcrevo. De acordo com o dispositivo normativo acima, se encontram beneficiados com a redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas de saída, os pães de forma de especiarias sem adição de frutas e chocolate e sem recobertos, e pães tipo bisnaga, classificados nos códigos tais e tais. Não se encontram descritos no rol dos produtos os pães de hot dog ou hambúrguer, o que demonstra que a autuada utilizou-se indevidamente da redução de base de cálculo do imposto nas operações objeto do AIM. De fato, as notas fiscais foram emitidas com benefício irregular da redução da base de cálculo de ICMS, estão relacionadas no demonstrativo de folhas e foram escrituradas na escrituração fiscal digital da autuada, com o recolhimento do ICMS nelas destacado, resultando na falta de pagamento de parcela do ICMS incidente nas operações próprias e do ICMS devido por substituição tributária exigida nos itens 1 e 2 do AIM. Assim, com razão, a ilustre julgadora, quando manteve a autuação fiscal conforme prova dos autos, neste particular transcrevo o quanto por ela decidido, posição a qual me filio. E aí eu transcrevo. Assim sendo, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Aplico de ofício por economia processual, embora não tenha sido requerido expressamente pela recorrente em seu recurso, a súmula 10, revisada, por se tratar de autuações cujo período atinge o lançamento com juros diversos da Selic. Isto posto, conheço dos recursos ordinários de ofício e no mérito nego-lhes provimento. Agora, Belmar, só um problema. Como eu reconheci de ofício a Selic, eu registrei parcialmente provido o recurso ordinário. Tá, eu vou reabrir para a senhora votar novamente e vota como parcialmente provido. Isso. Perfeito. Okay? Tá. Que é como temos... Porque é o correto, que eu não tinha visto aqui a conclusão do... por isso que eu votei... Okay. votei... Tá, só vou colocar essa observação e já registro de novo. Enquanto a doutora Mara está fazendo os ajustes ali, abro a discussão, representação fiscal, alguma consideração ao voto da relatora? Não, nenhuma, doutora, é a nossa posição mesmo. Muito obrigado. Doutor Paulo? Não, presidente, vou acompanhar a relatora. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Presidente, eu estava tentando ler aqui com mais celeridade essa decisão mencionada. Fala um pouquinho mais alto, doutor Alexandre. Perdão, melhorou? Melhorou. Eu estava tentando ler essa decisão que o patrono do contribuinte fala acerca de decisão proferida pela Câmara Superior do Tribunal, mas eu não consegui fazer com a velocidade devida. Mantida a decisão, o processo se encerrou ou ainda está em discussão, doutor Evaso? Doutor Giancarlo. Esse processo foi encerrado definitivamente, com decisão favorável para o contribuinte. Eu poderia dar uma olhada com mais cuidado nesse caso, porque eu lembro de ter tratado esse assunto há muito tempo atrás e eu não recordo direito o que eu tinha falado em meu voto.
Tudo bem para o seu pedir vista desse processo, doutora Mara? Por mim, não tem problema nenhum. Não tem problema. Presidente, teria problema de... Não, sem problema. Doutora Marcela já corrigiu, já, né? Já. Já. Corrigi, Ok. já registrei. Tá, doutor Alexandre, por favor, então, peça a vista. Vista concedida. O processo sai de pauta, retornando brevemente, certo, doutor Alexandre? Sim. Ok. Doutor Giancarlo Levaso, então, foi concedida a vez do doutor Alexandre, ok? Tá ótimo, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Bom trabalho. Obrigado. Encerrando o julgamento. Minha parte deu uma travadinha, voltou. Último voto é Jaraguá, Comercial Logística. Eu sou o relator. Eu já disponibilizei o voto para vocês. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Eu estou anulando a decisão. Muito parecido com o voto do doutor Paulo. Eu estou anulando a decisão apenas em relação ao solidário. Nesse caso aqui, como constou do relatório do meu voto, foi indeferido por intempestividade. É autuada e mais 3 solidários. E por intempestividade não foi conhecido o recurso ordinário da autuada e de 2 solidários, e de um dos solidários, um terceiro solidário não recorreu, e como houve problema de notificação da decisão ACO para um dos solidários, para esse foi aceito o recurso e é isso que nós estamos julgando. Em relação a esse solidário, eu entendi que a decisão ACO ela foi muito vaga, ela não enfrentou as alegações recursais de solidário. Portanto, eu estou cancelando apenas em relação às alegações defensórias desse solidário, cujo processamento do recurso foi deferido pela autoridade competente. E estou juntando o meu voto. Muito bem, registrei o voto em discussão. Representação fiscal, doutora Maria Cláudia, por favor. Não me oponho, presidente. Muito obrigado. Doutora Mara. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Eu acompanho. Muito obrigado. Doutor Paulo. Eu acompanho, presidente. Muito obrigado. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem concluída a pauta de hoje.
Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 14 de agosto de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, podemos encerrar a live, por favor?